O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresentado por Mateus nos coloca Jesus, em que nos dá aqui 3 orientações, 3 conselhos que são importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada de igreja, para nós que estamos nesse processo de busca pela a nossa santidade, pela nossa salvação. Um primeiro conselho que Jesus nos dá é de que nós precisamos ter zelo pela nossa própria vida. Na nossa caminhada cristã, precisamos ser zelosos com aquilo que nós somos, com o nosso corpo, com a nossa alma. O Senhor nos diz no Evangelho de hoje de não darmos aos cães as coisas santas. Nós somos templos vivos de Deus. O nosso corpo é santo, porque nós pertencemos a Deus. E isso é importante para percebermos a importância de darmos valor àquilo que nós somos. De procurar cada vez mais com a nossa vida, não ficar gastando tempo com coisas mundanas, com coisas superficiais, que a um primeiro momento na nossa vida, elas podem até nos satisfazer, podem nos agradar, nos realizar, mas que no fundo apenas nos consome, nos causa esse vazio interior, esse vazio que só pode ser saciado com Deus. Quanto mais nós procuramos ter zelo por aquilo que é sagrado, zelo por nós que somos filhos de Deus, mais nos esforçamos cada vez mais de podermos ter esse cuidado por nós. Procuremos fazer sempre na nossa vida esse exame de consciência para percebermos o que nós temos errado, o que nós temos fracassado, para cada dia podermos refazer a nossa caminhada, a nossa trajetória, buscando cada vez mais nos conhecer, sabendo dos nossos limites, sabendo das nossas virtudes, para também começar a nos esforçar
a trabalhar aquilo que ainda precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser cuidado. Nós precisamos cada vez mais lapidar a nossa vida, para que cada vez mais nesse processo de purificação, nesse processo de cuidado, de revisão de vida, possamos cada vez mais buscarmos as coisas do alto, buscarmos as coisas de Deus. É isso que nos trará a salvação. Não será o nosso esforço, o nosso gastar de tempo com as coisas deste mundo, como o poder, os bens materiais, todo tipo de realização pessoal. Isso não nos acrescenta em nada, até porque o próprio Jesus nos diz de que nós não pertencemos a este mundo. E se nós não somos deste mundo, nós não precisamos ficar com aquilo que é deste mundo, mas precisamos buscar aquilo que realmente nos pertence, que é as coisas de Deus, buscando o amor, a graça, a paz e a misericórdia. Que a cada dia nós possamos cada vez mais dar valor à nossa vida, a buscar, a nos empenharmos a sermos pessoas melhores, para então podermos agir conforme a segunda orientação que Jesus nos dá no Evangelho, quando Ele nos diz que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Aqui está a regra de ouro, em que Jesus nos orienta de que nas nossas relações precisamos ser cada vez mais amorosos, sermos coniventes com os nossos irmãos e irmãs. Jesus nos mostra a importância de cada vez mais estarmos disponíveis ao outro, de dar ao outro aquilo que eu quero que ele me dê. Isso nos mostra a importância de fazermos com que as nossas relações fraternais sejam uma relação recíproca, uma relação de retribuição. Eu não posso querer simplesmente receber do outro. É preciso também retribuir. Senão, nós criamos uma relação em que eu busco o outro simplesmente aquilo que ele pode me dar. E quando ele já não me satisfaz, eu simplesmente deixo de lado, como se fosse um copo descartável, onde eu pego a pessoa e coloco ela de lado no lixo da nossa vida. Nós também precisamos cuidar dos nossos irmãos e irmãs, ter amor para com aqueles que nos amam. E até mesmo amar aqueles que não nos amam. É preciso cada vez mais também retribuir, buscar ao outro, dar ao outro aquilo que ele me dá, para que as nossas relações fraternais sejam relações francas, sinceras e verdadeiras, onde realmente nós queremos estar cada vez mais disponíveis e amar todos aqueles que nos amam, poder perdoar todos aqueles que nos perdoam, para que a nossa vida cada vez mais esteja nesse processo de caminhar, nesse processo de purificação. E aqui entra, por fim, o último conselho de Jesus, de nos esforçarmos para entrar na porta estreita. Jesus nos diz de que se nós nos esforçamos, se nós buscamos cada vez mais refletir e procurar cada vez mais seguir e praticar aquilo que Jesus nos deixou, nós estaremos entrando na porta estreita. Aqui Jesus nos fala de que é preciso cuidado, porque quando nós entramos no lugar espaçoso,
nós podemos entrar numa vida de perdição. É muito fácil aceitar, acolher e seguir aquilo que nos dá prazer. O demônio muitas vezes nos tenta, não com coisas difíceis, não com coisas que são impossíveis para realizar, mas ele nos tenta e nos prova com coisas fáceis. Porque ele sabe que é muito mais fácil resistir e aceitar aquilo que é fácil, aquilo que está perto de nós, nas nossas mãos, do que às vezes caminhar tantos quilômetros para alcançar o reino de Deus. É preciso muito cuidado para não cedermos às coisas fáceis deste mundo. Olhemos para a vida de Jesus. Olha o sofrimento que Jesus teve na cruz, entregando-se, se sacrificando para que cada um de nós também fôssemos salvos. A entrega de Jesus na cruz nos lembra de que o nosso caminho deve ser um caminho repleto de dificuldades. Mas Deus caminha conosco. E isso exige de nós a renúncia, estarmos atentos para não cedermos quando formos tentados por coisas fáceis, por coisas que estão ali ao nosso alcance. Se nós realmente queremos alcançar a salvação, nós precisamos entrar nesse processo de renúncia, nesse processo de desprendimento das coisas mundanas, das coisas supérfluas, para cada vez mais alcançarmos aquilo que é de Deus. Pois as coisas de Deus são coisas difíceis, mas não impossível. Pois Jesus nos diz, para Deus nada é impossível. Que a cada dia nós possamos também nos apegarmos a Deus, para que através do seu caminhar conosco, para que através da sua graça nós possamos realmente renunciar às coisas do mal, às coisas mundanas, para realmente estarmos disponíveis para nesse caminho contínuo de esforço, de entrega, de renúncia, sermos capazes realmente de renunciar às coisas do mal, para apenas nos apegarmos às coisas de Deus. Que através da graça de Deus, o Senhor nos ilumine e nos faça capazes e possíveis para entrarmos nesse caminho, nessa porta estreita. Um caminho que pode ser difícil, mas com Deus tudo será mais fácil e tudo será possível. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.